onde as mãos se podem ver. Desse vício a gente sai, prontos pra se conhecer. Seja bem-vinda. Obrigada! Que privilégio estar aqui! Ai, o privilégio é todo meu em te receber aqui para contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho das suas experiências. Gente, Ai, que tudo! casa de espeto, ferreiro de pau. Eu chamei a Tátila para a gente falar sobre declaração de imposto de renda, para a gente falar sobre a Mentes Brilhantes, que tá ali atrás, ó, o destaquezinho lá, ó. Nem a minha declaração ainda mandei para ela. Pois é, né? Tô em cima, tem que mandar as documentações aí pra gente fazer. Pois é. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho sobre a minha amiga. Conheço a Tátila desde 2015, mano? É 2015, né? Há 10 anos Amigo, atrás. eu nem sei, É 12, é né? muitos anos. Eu tô confuso. Eu acho que é 2015. Eu conheço há uns bons anos atrás, nós estudamos juntos, nós temos muita história para contar. E aí, assim, a gente se conhece há uns bons anos atrás, aí uma média de 10 anos. Graças a Deus, evoluímos muito de lá para cá. Graças a Deus. Ela é contadora, eu vou contar uma história para ela. E aí, a Tátila construiu um currículo invejável, graças a Deus. Então, a Tátila é formada em gestão comercial, ela é contadora, ela tem letras, é licenciada em letras e ela é mestre em administração. Tá faltando mais o quê? Não, eu fiz direito, mas não cheguei a me formar. Só fiz só 3 anos. Comentou, gente, ela fez direito e não chegou a se formar. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo e eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre esse conglomerado aí de cursos. Isso que eu também sou muito parecido, nós somos muito parecidos nesse sentido. Eu tenho vários cursos também e, no meu caso, um destoa do outro. No caso dela, as coisas se encaixam. Tudo bem, gente? Muito prazer, tá? Pra quem não me conhece, eu trabalho como gestão acadêmica. Eu trabalho fazendo isso desde 2016. Quando eu tive minha filha, né, eu comecei a pensar em fazer algo mais, né? Eu sempre gostei de fazer trabalhos acadêmicos, sempre fui apaixonada, né, nessa área, então eu busquei obter maiores conhecimentos para trabalhar ajudando estudantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E fora isso, eu também faço trabalhos com a contabilidade, que já há mais tempo ainda. Já fazendo declaração de imposto de renda já do pessoal, né, auxiliando empresários, principalmente na parte de planejamento dos empresários, planejamento tributário, planejamento empresarial. Nós fazemos essa parte também. Inclusive, né, Emerson, nós estamos fazendo também um outro trabalho juntos, né, que é registro da marca dele. Nós trabalhamos também nessa parte de registro da marca, né, amigo? Ela tá Super chique, maravilhoso. Eu não vejo a hora, eu falei pra Tátila, eu não vejo a hora de chegar a grande notícia de que a marca, de fato, é minha, pra gente fazer até uma comemoração aqui. Opa, com certeza, já tá no processo, aí logo vai dar tudo certo, vai sair tudo certinho. Enfim, e eu adoro o meu trabalho, né, sou apaixonada, né, em auxiliar os alunos aí na formação acadêmica. Hoje você tá estudando ou você segue agora auxiliando? Hoje eu sigo auxiliando, mas assim, a gente tá sempre estudando, né, assim, eu faço vários cursos paralelamente, né, pra me aprofundar mesmo na área, né, de escrita acadêmica. Nem agora a gente tem muitas questões sobre a inteligência artificial que tá aí, né. Inclusive várias perguntas voltadas para a parte de inteligência artificial, porque assim, ela pode auxiliar, mas ela pode ser um método para o ser não pensante, né? Com toda certeza. Qual que é o seu carro-chefe? Tem mais trabalhos voltados para a parte contábil, para a parte acadêmica, como que é? Mais acadêmica. Mais acadêmica. Mais acadêmica. 90% acadêmica. Hoje em dia eu tenho poucos profissionais que trabalham comigo na parte de empresários, né, mesmo, né? Tem poucas empresas, porque o meu foco realmente é auxiliar os estudantes na vida acadêmica. Eu trabalho em algumas plataformas online também atuando, fazendo esse tipo de trabalho. O Emílio perguntou aqui, sou deficiente, paga imposto, sim ou não? Então, você é deficiente, ok, mas qual é o seu rendimento? Qual é a sua renda? Isso é importante saber direitinho, né? Qual a sua renda, o valor da renda, porque assim, para imposto de renda, a gente tem umas regrinhas básicas, tá? A primeira regra, o rendimento que a pessoa teve no ano inteiro, ele tem que ser acima de R$ 33.880, tá? Isso que
deve ter ocorrido no ano de 2024. Então, esse já é um grande fator aí para a pessoa ter que pagar imposto de renda, tá? Representa o quê em relação a salário? Dá 2 salários, um pouco menos de 2 salários? Eu não sei. É em torno de 3 mil reais por mês. É porque, assim, tem algumas pessoas que precisam declarar e outras são isentas, entendeu? Principalmente esse fator que é crucial, né? O valor da renda. O valor da renda aí tem que ser maior de R$ 33.880 no ano. Porque, assim, normalmente, o funcionário, ele recebe um documento que é informe de rendimento. Nesse documento tem todas as informações. E tá lá, logo no início, né, o valor rendimentos tributáveis. É nesse valor que você tem que se basear. Você olha lá e vê se esse valor é acima de 33.880. Se esse valor for acima, aí a pessoa tem que pagar o imposto. Perfeito. Agora voltando... o Emílio tem 1.500. Tá tranquilo, amigo. Pode ficar tranquilinho. Tá tranquilo. Mano, pensando em época de crise, muitas empresas fecharam. Então vamos voltar alguns anos atrás. Lembrando na época da pandemia. Muitas empresas fecharam porque às vezes não tinha muita organização financeira. Sim. Você perdeu muitos clientes. Como foi para você lidar com esse tipo de situação? Porque foi algo que eu tenho amigos empresários que fecharam as portas. Sim, foi um impacto muito grande, né, para vários profissionais, porque, por exemplo, salão de cabeleireiro, né, não podia trabalhar, restaurante tinha que ficar a portas fechadas, trabalhando só com delivery, né, tiveram que se adaptar ali à situação. Por exemplo, shopping centers, né, tiveram que ficar parados, né, as pessoas começaram a trabalhar com deliveries, né, entregava as roupas ali no delivery, entendeu? Marcava, agendava com o cliente, entregava, fazia entregas, entendeu? Então, assim, realmente teve um impacto muito grande, muitas empresas fecharam. Até hoje, a gente vê algumas empresas que tentaram, né, passar por tudo isso, né, na medida do possível, mas hoje acabaram fechando, que nem eu moro, você sabe, né, Emerson, onde que eu moro, né, aqui na região da Moca, nem tem uns restaurantes aqui, né, que batalharam, né, tentando sobreviver ali, porque durante esse período, o governo, ele auxiliou ali com algumas isenções de impostos, algumas coisas nesse sentido. Então, as pessoas conseguiram até sobreviver durante um tempo, né, as empresas, mas depois esse impacto, né, considerável, né, da receita afetou, né, as empresas e veio a fechar. Então, realmente, teve impacto muito grande. Mas na parte da gestão acadêmica, que é a parte que eu já estava trabalhando bastante, teve um boom. Porque o que aconteceu? As universidades, elas começaram a trabalhar online. Então, a quantidade de trabalhos acadêmicos aumentou muito, né? E os alunos não estavam preparados para isso. Então, eu acabei tendo uma quantidade muito grande de trabalho e eu consegui lidar ali com a situação, né? Hoje, dentro das duas áreas, você tem uma equipe ou você trabalha só? Tenho uma equipe, né? Uma equipe pequena, né? Mas eu tenho uma equipe, sim. São quantas pessoas na sua equipe? São 3 pessoas. Perfeito. Futuramente vou adquirir bens do meu tio. É verdade. Olha, importante isso, viu? É uma situação importante, porque na declaração de imposto de renda também tem que declarar, tá? Tem que declarar a parte de herança, bens, né? Por exemplo, vamos supor, Emílio, tudo bem, você não atingiu o valor da renda, mas vamos supor que você recebeu de herança acima de 200 mil reais. Aí você tem que declarar. Mas isso, claro, no ano de 2024. Né? A gente teria que declarar esse ano. Em relação ao que o grande público não sabe em relação ao que se restitui. A restituição, sim, é muito importante. A restituição, ela se dá, por exemplo, quando for alguma coisa relacionada à educação, a saúde, principalmente. A educação entra a escola, né? Vamos dizer que você tem uma filha, você paga a escola para sua filha, então isso entra, né, como restituição. Plano de saúde, tá? Também entra como restituição. Qualquer gasto relacionado à saúde, até dentista, fisioterapia, esse tipo de gasto relacionado à saúde, e todos esses, né, servem na restituição. Uma outra coisa também, serviços jurídicos, advogado, também entra na restituição. Perfeito. Academia não entra? Seria bom, né? Saúde, na verdade. Poxa, gente, se bem que eu sempre me dou bem, eu quero ver esse ano, viu? Tô até com medo. Sério, Emerson? Mas você tem bastante pra restituir aí. Sempre tem. Eu sempre pego uma graninha. Eu fico feliz, eu sempre tenho um troquinho. Vamos ver, né, esse ano. Sempre tem,
porque estudo, né, a faculdade também é uma forma de restituição. Cursos livres que não, mas, por exemplo, graduação, pós-graduação, né, isso sim. Vamos supor que você fizesse curso de inglês não. Mas faculdade, escola, sim. Por exemplo, dependentes. Os dependentes podem ser cônjuge e filhos até 21 anos. Perfeito. Existe o sistema para a pessoa preencher, certo? Isso. Esse sistema ele é disponibilizado anualmente, certo? Sim, hoje em dia tem 3 formas de... Pode ser do próprio PGD, do programa do governo. Perfeito. E também pode ser pelo próprio... Porque agora a Receita está disponibilizando a opção de pré-preenchida. Isso é muito bacana, por exemplo, no caso de funcionário público. Quando ela é pré-preenchida. Ela vem já com todos os dados, principais dados, a pessoa só altera. Isso. Quando a pessoa é funcionário público, isso é ótimo, porque as informações já estão coligadas na Receita, então já vem basicamente já quase todas as informações atualizadas. E aí basta a pessoa preencher com alguns dados a mais, né, que talvez precise, e aí tranquilo. Mas respondendo à pergunta anterior que você fez, né, quais são os principais erros para preencher a declaração de imposto de renda, né? Então, os principais erros é realmente não se atentar a todas as informações, né? Principalmente as informações numéricas, né? Os dados numéricos que estão ali. Nesse documento que eu falei para você, né? Que todo funcionário recebe da empresa, o informe de rendimento, tá? Nesse informe de rendimento estão todas as informações que devem ser preenchidas. E, às vezes, a pessoa, né, preenche, né, de forma errada, né? Um número a menos, um número a mais. Então, esse erro é muito comum e acaba impactando e caindo na malha fina. O que é malha fina? Uma coisa importante. O número muda totalmente o valor. Sim, com toda certeza. A Achados está perguntando se declarar errado e enviar a declaração para a Receita, o que fazer? Eu acho que daí já cai na malha fina, não cai? Não. Como que é essa história? Então, tem a opção de você fazer uma correção, tá? A Receita, ela tem essa possibilidade de você poder fazer essa correção, esse ajuste. Pode ser feito sim. Perfeito. Aqui, Emílio tinha colocado antes, IPTU da casa está no nome do antigo dono. Tem que ver isso direitinho. Beleza, então o governo manda, eu preenchi errado, errei uma casa decimal, preenchi a mais, coloquei uma mais ou uma menos, vai vir um retorno para eu poder fazer a correção. Sim. Não corrigi você certo, tem um período. mandei novamente errado, porque eu sou desatento demais. O que acontece? Aí você pode cair na malha fina. O que é malha fina, né? Todo mundo fala, nossa, caí na malha fina. Então, malha fina, gente, é quando tem uma divergência das informações que a gente coloca na declaração e que o governo já tem. Porque hoje em dia é muito difícil você enganar o governo, que o pessoal chama de leão, né? É muito difícil você enganar o leão, porque olha, ele tá, esperto em tudo. Então, assim, todas as informações ele tem acesso, entendeu? Por exemplo, plano de saúde. O plano de saúde, ele envia a informação pra Receita, entendeu? Então, você tem que colocar a informação do que você pagou e vai estar lá no plano de saúde. Então, essas informações, elas têm que bater. Se não bater, aí cai na malha fina, entendeu? Aí você tem que explicar o que aconteceu. Eu vou na Receita para poder me explicar ou eles entram um lance de virtual ainda? Então, eles enviam uma carta normalmente para a pessoa avisando, olha, tá com problema, né? Tá com divergência, tá? Aí a pessoa tem um período de tempo para enviar as documentações para a Receita, justificando, olha, aconteceu isso, né? Ocorreu dessa forma, e a pessoa tem um tempo de ajustar isso. Agora, se a pessoa não faz isso, aí gera aí o imposto para ela pagar, né? E multas. Gente, Vivian, boa noite. Boa noite. Tem muita pergunta ali em cima. Tem gente que falou, acho que a Ana Paula falou que esse Gov não funciona, gov.com. Talvez porque é muita gente preenchendo no mesmo momento. Às vezes pode congestionar. É verdade. Porque nós, como tem isso também. a gente tem essa tendência a deixar tudo pra última hora. Eu deixo. É assim, Tudo brasileiro, né? Mas quando começa a pagar no mês que vem, eu já começo a atualizar pra ver se eu já tô na fila.
O, Não, o, e aí fica me enviando mensagem, amiga, a falo, minha mano, restituição. primeiro eu pergunto pra ela, eu falo, mana, deu tudo certo? Ela fala, deu, amiga. Eu falo, eu tenho algum dinheiro? Aí ela fala, tem. Ou não, só teve uma vez que eu fiquei no 0 a 0, né, mana? Eu não ganhei nada. Acho Mas que foi. aqui, a Vânia mandou. Na regra, os professores restituem o imposto de renda no primeiro lote, mesmo enviando na última semana. Consigo receber no primeiro lote? Sim, consegue, com certeza. Professores, né, eles estão na frente, tá? Assim como aposentados também. Perfeito. Ah, a Bárbara que tinha mandado aqui, ela disse que não funciona o gov.br. Como que resolve? Então, gente, o gov.br é um problema sistêmico, né? É um problema do sistema. É bem complicado mesmo. Que assim, você tem que fazer todo o procedimento, né, para entrar no sistema no gov.br, né? Pede todas as informações. Então, é feito dessa forma. O Ou seja, acesso, então né? não tem o que se fazer, né? Continuar tentando. Sim, sim. Meu marido sempre deixa pro último dia. Todo ano é aquela loucura. Eu entendo ele, viu, Ana Paula? Eu sou igual ele. O meu pai declara imposto de renda e no ano passado eu coloquei como meu dependente na declaração. Na verdade, o meu pai também é meu dependente, né? É regra? Então, tem algumas regras para dependentes, tá? Por exemplo, no seu caso, né, o seu pai é seu dependente, porque ele também não tem renda, tá? Hoje ele é aposentado. Então, ele é aposentado, aí tem que. Hoje ele se aposentou? Sim. Então, aí tem que ver qual é a receita dele. Aí você me Ah, passa o informe dele também. na verdade, Que meu pai já tinha se aposentado, acho que ano passado. Ih, vou cair na malha fina, hein, gente? Olha, eu sempre pergunto, hein, se ele tem renda, porque é importante a gente se atentar a isso também, tá? Se for baixinho, não tem problema. É o mínimo, é o mínimo. Então acredito que não tenha problema, mas me manda, tá, desse ano. Galera Porque que daí, tá dependendo, a chegando. gente não pode colocar ele. Ou se colocar, tem que colocar o rendimento dele lá. Não, perfeito. Então se atentem às regras. Às vezes a gente tem aquele ajuste salarial que com 50 conto já vai fazer com que você tenha que declarar. Exatamente. Com Ah, toda certeza. tá, mas faz parte. Não tem o que fazer. Tem que Não declarar. Então aconteceu com a minha equipe. Todo mundo ficou meio pé da vida. Para o povo ficar feliz teve aumento, mas eles ficaram. Pois é, menina, é difícil essa vida, né? É A difícil. pessoa ganha um pouco a mais, já tem que pagar imposto. Exatamente. Não tem muito o que fazer, gente. Quanto mais você ganha, mais complicado fica a situação. Nesse Sim. sentido. A Bárbara, não consigo acessar o meu INSS para verificar os descontos do governo. Bloquear acesso indevidamente. Na verdade, eu acho que aquele o Gov que ela tava falando é o aplicativo, né? Do Gov antes. Então, isso mesmo. Então, esse problema aí do INSS, Bárbara, você tem que entrar no gov.br, tá? Porque só pelo gov.br, eu sei que tá dando uns problemas, a gente até fica preocupado, porque assim, não sei se você tá sabendo, Emerson, eu até falar aqui pro pessoal, né? Esse problema que teve, né, na aposentadoria. Você ficou sabendo? Esse problema que as pessoas, na verdade, elas descobriram, né, que estavam sendo roubadas. Sim, que aí agora eles têm que devolver todo mundo. Exatamente. E uma jornal. coisa interessante é que algumas pessoas elas estão tentando acessar o gov.br, mas não estão conseguindo, entendeu? Então tá esse problema, entendeu? Que é um grande problema que nós estamos enfrentando. Dependendo da situação, Bárbara, né, você tenta novamente, né, eu posso até, porque a Bárbara é minha amiga também, gente, eu posso até verificar com você, tá, pra te ajudar com relação a isso, tá bom? Mas, em última instância, tem que ver até um advogado, dependendo da situação, viu? Porque tá bem complicada. É complicado até pelo tempo, né? Agora o tempo é correr contra o tempo. Qual que é a diferença Obrigada. entre simplificada e a completa? A simplificada é quando não tem quase informações, né? A pessoa não tem dependentes, a pessoa não paga plano de, enfim, não tem gasto assim com a universidade, não tem plano de saúde, então ela é a simples, tá? Porque nesses casos é quando a pessoa não vai receber restituição, entendeu? Então ela faz a simplificada. Agora, quando a pessoa tem um caso que ela pode receber restituição, ela tem que fazer a completa, tem que colocar todas as informações, tem que colocar os dependentes, tem que colocar, né, os gastos que ela teve com a educação, com a saúde, né? E assim, é essa a diferença. Você pegou já algum caso complicado em que a pessoa caiu na malha fina e não teve como reverter?
Sim, na grande realidade, teve um problema que não foi comigo, né? A pessoa veio de um outro profissional que tinha feito a declaração de imposto de renda dela. E foi um caso bem complicado. Ela recebeu um valor alto, foi uma ação judicial, ela recebeu um valor bem alto de ação judicial, então a declaração de imposto de renda dela estava bem alto o valor, estava bem complexo, assim, as informações. Fora isso, né, de repente, para ela pagar menos imposto, então o profissional que fez colocou informações indevidas, entendeu? Ele colocou, por exemplo, que os pais dela, eles eram dependentes dela, mas os pais dela têm renda e a renda não é baixa, entendeu? E aí teve esse problema, né, que inflou demais a declaração dela, a receita caiu em cima. Aí, conclusão, ela pagou um valor absurdo. Ai, quanto mais ou menos? Só por curiosidade, que eu sou fofoqueira. A gente não sabe quem é. Ela teve que pagar uns 30 mil reais. E aí ela parcelou em várias vezes. E, nossa, ela sofria muito pra pagar. Era uma tristeza. Foi bem complicado. Um carrinho popular de entrega. Ai, dá um medo de tratar sobre esse assunto, né, galera? Vocês pedem CPF. Porque tinha uma galera que ficava muito atenta nesse negócio de pedir o CPF pra poder participar do sorteio que antes dava um retorno, né? Você colocava o CPF em tudo que você comprava. Eu cometia o maior erro da minha vida, porque eu deixava meu CPF na mão do meu pai e da minha mãe, eles iam comprar e usavam meu CPF também. Então, meu CPF rodava por aí. Ou seja, eu acho que foi bem algum ano aí que então tudo a gente pedia CPF. E quando vinha um retorno, vinha 25 conto. Então, A gente acha que vai vir, né, mó, né? E é mó pouquinho, né? Mas olha, eu vou te ser sincera, isso daí também é uma forma do governo fiscalizar o que a gente faz. Exatamente. É assim, ó, eu acho que o ideal não tô falando de sonegação, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com os excessos. Por exemplo, a partir do momento que eu entrego o meu CPF na mão de um terceiro para ele poder usar, ainda que o terceiro é meu dependente, que no caso era meu pai. Então, e ele usava o meu CPF, fazia compra e às vezes a compra era maior do que a minha renda mensal. Entendeu? Tem esse problema. Como é que você vai justificar isso depois? Complicado. O governo, a cada dia que passa, eles estão criando artifícios tecnológicos, vamos dizer assim, para eles obterem mais informações, entendeu? Então a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. Você não vê? Eles tentaram, né, implantar, não deu certo. Eles tentaram implantar a questão do Pix, né, das pessoas terem acesso ao valor que recebia. Por exemplo, profissional liberal, né, que recebia acima de 5 mil reais, o governo ia ter as informações para justamente essas pessoas terem que declarar imposto de renda. Entendeu? O problema tá nos grandes, né? Não tá no físico, né? Na pessoa. Pois é, a pessoa tá tentando sobreviver, né? Sério, Que é tão amigo, difícil. O Emília tomou um golpe aí faz pouco tempo. Relacionado a isso, amigo, mana, deu dia 1º, eu olhei e falei, putz, esqueci de declarar o imposto de renda, hein? Qual que é a consequência pra mim? Vai ser multa. Paga uma multa. A pessoa paga uma multa e tá isenta, não precisa declarar? Ou ela paga uma multa Não. e tem que declarar? Ela paga a multa e tem que declarar, porque se ela não declarar, vai gerar problemas para ela posteriormente. Ela pode ter problemas até com o CPF depois. Não vai conseguir abrir uma conta. Tem algumas restrições aí que é feita, entendeu? Igual o imposto quando tá relacionado a uma empresa, né? Se a empresa não anda na legalidade, aí começa a comprometer inscrição estadual, CNPJ e tudo mais, né? Hoje o seu público maior em relação à parte contábil é mais pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física. Pessoa física. Tenho ainda uns clientes, mas assim, é muito pouco, né? Porque eu não consigo fazer tudo. Não tem como. Eu queria, É mas não organizada? consigo. O pessoal manda antes ou o pessoal deixa tudo pra última hora? Declaração de imposto de renda? Ah, deixa tudo pra última hora. Todo mundo, né? Sim. Pra esses últimos dias você deve estar super lotada aí. Sim, tô mesmo. Eu fico até Gente. mandando mensagem pra lembrar o pessoal. Gente, não esquece da declaração. Galera, valorizem a profissional. Ainda assim, arrumou um tempo aqui pra poder tirar dúvidas de vocês. E agora eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto que muito me interessa, porque é algo que eu gosto muito também. Ah, eu também amo. Vou falar sobre a mente brilhante. É, consultoria Mente Brilhante. Consultoria Mente Brilhante. Bom, falando sobre a mente brilhante. Qual foi a ideia? Como surgiu essa ideia da mente brilhante? É uma coisa assim que eu sempre gostei demais, né? Fazer trabalhos e tudo mais. E de repente
me deu um start, né? Oferecer esse tipo de serviço, né? Eu coloquei um anúncio e de repente várias pessoas me procuraram. E aí eu comecei, né? E foi aí que eu comecei, deu start, né? Eu conversei, né, com um cliente, com o outro, e fui pegando e fui desenvolvendo, né? Fui auxiliando os clientes, né, para desenvolver os seus trabalhos. Primeiramente, né, no TCC, né, TCCs grandes de muitas páginas. E tinha a parte que muitos, né, ficam preocupadíssimos com a parte de análise de dados, que é muito difícil. Então, começou por aí. E desde então, fui embora. E aí eu conheci outras plataformas, né, com o tempo. Conheci outras plataformas e comecei a trabalhar com essas outras plataformas também, online. Hoje você é a top 1 de alguma coisa voltada para essa área, não? Sim, sim. A empresa Mente Brilhantes existe exatamente há quanto tempo? Desde 2017. Gente, quase 10 anos. Sim. A Mente Brilhante é sensacional, me auxilia muito. E eu conheci a Mente Brilhante esse ano. Do ano passado pra cá que eu conheci. Na verdade, você começou a fazer um apelo maior de marketing em cima da marca agora, não é? Então, na grande realidade, o que acabou acontecendo? Eu trabalhava mais só na plataforma. Eu já tinha o meu site já existe já há algum tempo. Qual que é? O da Mente Brilhante ou é a Contábil? Não, Mente Brilhante. Aqui o site. Consultoria Mente Brilhante, nosso site. Então, o site já existe já há algum tempo, mas eu trabalho mais na plataforma, como é muito trabalho, então eu não conseguia conciliar. E de uns tempos pra cá, eu comecei também a trabalhar externamente. E aí, o TikTok apareceu pra mim. Você sabe como? Como? Através de você. Você sabe disso, né? Lembra aquele dia que a gente tava ali conversando e você falou, o TikTok é muito legal e tudo mais, eu faço live. Eu falei, como assim? Entra lá. Por conta do Emerson, gente, que é meu amigo, assim, que eu amo de paixão, eu falei, eu vou entrar lá pra te acompanhar e tudo mais. Aí eu falei, olha, uma boa possibilidade aí pra começar a fazer vídeos, né? De repente mostrar meu trabalho, quem sabe? E dos tempos pra cá consegui muitos trabalhos também através do TikTok. Muito bom, viu? Tenho gostado bastante. É bacana, porque na verdade o seu público ele não precisa estar diretamente fisicamente ali contigo, né? Sim. Uma troca de dados, né? Você vai pegar a informação e tá brilhando, viu? Tá brilhando muito, viu? Mano, mas pegando assim, essa parte. Hoje em dia, você sabe, nós, na época da faculdade, a gente lidou com muitas situações, a gente presenciou muita coisa. A gente sabe que o universitário, ele não é fácil. O universitário, ele é danadinho. Eu fui um pouco danadinho na época da faculdade. Vou ficar passando pano quente pra mim, não. Mas, assim, pegando pelo contexto geral, a gente tá falando de uma época, 10 anos atrás, que o maior risco, a internet ela fornecia um risco quando se tratava de plágio. Então a pessoa não colocava ali o devido referencial, Exatamente. dava recorte de trabalho pronto, ele encaixava, chegava na hora de formular uma frase, estava totalmente desconexa. Hoje a gente está falando de uma outra ferramenta que eu iniciei a entrevista falando sobre ela, através de uma citação sua, que seria a inteligência artificial. Isso. Que traz muita coisa mastigada. Exatamente. Controla. Existe uma plataforma que é capaz de identificar quando o conteúdo ele não é autêntico, ele não é meu? Foi o IA que fez pra mim? Tem sim, tem plataformas que elas fazem essa varredura de verificação. Tanto do plágio, né, que as pessoas podem pegar uma informação ali, copiar e colar no trabalho, como também de IA. Só que assim, nós temos um grande problema hoje em dia, porque por enquanto, por ser algo muito novo, não tem tanta precisão. Esses softwares que fazem a verificação do plágio de IA, do plágio de conteúdo da internet, estão cada vez melhores, ok. Mas de IA ainda por ser algo novo, não consegue ter maior precisão de exatidão de informações. Então, os alunos continuam usando, só que tem os poréns, né? O orientador, ele percebe, entendeu? Isso é perceptível pelos tipos de linguagem, né? Porque tem umas linguagens que são propriamente da máquina realmente. E também tem um problema da referência. Por quê? Porque a pessoa vai colocar lá eu quero, vamos supor, falar sobre a importância da contabilidade na empresa. Aí ele faz, entendeu? Só que ele faz citações que não existem, entendeu? Autores, eles colocam lá autores que não existem, né? São autores fictícios. A inteligência artificial coloca no meio do texto? Isso, exatamente, entendeu? Gente, aí a E inventa é o muita mínimo informação.
informação. E outra, eu acho que tem uma outra questão aí que é fundamental. Se você vai falar sobre determinado assunto e você não tem o mínimo de domínio sobre ele, como que você vai apresentar o seu trabalho para uma banca final? Exatamente, com certeza. Você, enquanto orientadora, você, enquanto uma profissional que está sendo paga para poder auxiliar essa pessoa, qual tato que você tem na hora de falar, isso aqui não tem nada a ver, cara, isso aqui não é nem texto seu, você tá louco? Esse aqui é do meu outro aluno. Como que você lidar com isso? Então a gente busca conversar, né? Acompanhar, falar, olha, o que eu sempre falo, você tem que estudar o seu trabalho, entendeu? Primeiramente, você tem que estudar o seu trabalho, você tem que ler, né? Porque é assim que eu percebo, né? As pessoas entendeu? Efetivamente não leem. Elas colocam lá no chat GPT a informação e pronto, ó, tá pronto o meu trabalho. Aí o que acontece? Aí o orientador vai barra, aí fala assim, olha, Tati, você consegue me ajudar? Aí eu falo, olha, eu consigo. Aí eu vou e explico, olha, vamos refazer isso? Vamos, olha. Aí eu explico da forma correta, como tem que fazer. Primeiramente, você tem que seguir esse passo, esse, e assim vai desenvolvendo a estrutura do trabalho. O que diferencia o seu trabalho do orientador? Então, é muito parecido, né? Mas, assim, o que acontece? Eu dou um suporte total. Porque o orientador não dá, minha gente, infelizmente. São muitos alunos, né? São várias turmas também. Exatamente, entendeu? São vários alunos que ele tem para orientar, entendeu? Então, não dá para ele ter, né, maior cuidado, né? Conversar, tirar todas as informações, não. Normalmente, o que o orientador faz? Ele vai, coloca, olha, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Tá, mas por que tá errado? Ele não vai explicar, entendeu? O aluno tem que se virar, entendeu? Então, aí eles vêm pra mim, ó, falei, agora que eu faço? Eu vou lá, auxilio. Na verdade, se a gente parar para pensar, e antes de entrar na FATEC, em outra faculdade eu fui muito mal instruído, então... Você comentou, né? Então, graças a Deus, eu passei por isso para poder ter o prazer de começar a estudar, de poder desenvolver esse tipo de trabalho, gente. Mas falando sobre a outra faculdade, era muito complexo isso para mim, porque era meu primeiro TCC. E eu era bolsista, eu precisava passar, porque se eu não passasse, eu poderia perder 100% de tudo aquilo que eu tinha conquistado. E eu, assim, modéstia à parte, eu sempre fui um pouco dedicado para essas partes voltadas a trabalhos, a atividades, essas coisas, eu sempre me dediquei muito. Estou um pouco disperso para outras. Nesse caso em específico, é uma época que eu trabalhava em shopping e era uma loucura. E o orientador, ele não instruía bem. Então era uma coisa de, olha, isso aqui tá errado, mas ele não ensinava o caminho. Então o que ela tá falando é absolutamente verdade. Sabe como que eu fui aprovado? Primeiro que é assim, vamos ser bem realistas aqui, tem 13 pessoas aqui, mais umas 500 na For You, que eu tenho certeza. O que acontece? Toda a faculdade, todo grupo acadêmico tem alguém que vai ser o seu braço direito, que vai te auxiliar, que vai te dar um suporte naquilo que você precisar, e você vai ser o suporte dessa pessoa também, mas sempre tem um encostado, que ali a gente começa a perceber que o fila da putagem começa na parte acadêmica, depois você vai vendo na vida. Existe isso, gente. Sempre tem uma pessoa que dá uma sacaneadinha, sabe? Quer tirar uma vantagem em cima. E no meu caso não foi diferente. Então, quando chegou no dia da apresentação, nós fomos tão mal instruídos que o meu professor, graças a Deus, ele era da banca. Porque eu acho que na hora ele olhou pros camaradas e falou assim, amigos, vamos passar eles. Porque existe um histórico que era muito positivo. Então a gente teve que apresentar. Não tinha sentido, o trabalho não tinha sentido nenhum. Nós apresentamos, saímos, aí colocavam todo mundo pro corredor, ficava só os 3 ali conversando, a gente ficava aguardando sair a fumaça do Papa branca, pra gente poder entrar de novo na sala. Sim. E quando nós entrávamos, vinha o retorno. O retorno veio com um 5.5 que até hoje não me desceu, porque nunca foi nota pra mim. Então, tô falando porque eu era dedicado, sempre fui muito dedicado nessa parte. Obrigado, Lu. E aí, o que acontece? Foi um trabalho que me deu uma coisa, um despertar pra... Opa, eu preciso de alguém ali que me dê uma orientação. E foi na faculdade, na FATEC, que eu tive esse retorno. Às vezes, então, isso que você fala, Tati, lá é super real. Infelizmente, alguns profissionais são nomeados orientadores, mas não orientam absolutamente nada. Não, infelizmente, a gente tem muito problema com relação a isso. É que eu não posso citar nome de faculdade, né? Eu acho que não, mas assim, tem muitos alunos... Tem uma faculdade específica que tem carência nesse sentido? Sim, tem uma faculdade específica, né? Que é que eu estudo, né? Não, eu sei qual que você estuda, não, ela é ótima. Ela é ótima, eu faço muito, né? Tem muitos clientes
dessa sua faculdade, mas não, é outra. Uma outra faculdade que, nossa, é muito complicado, porque assim, ela não usa BNT, já começa por aí, ela tem um regimento próprio dela. Tudo bem quanto a isso. Mas além disso, ela não aceita pesquisa bibliográfica, que é a maioria dos trabalhos, né? Que eu acho que foi o que você fez na FATEC também, que eu fiz, né? Pesquisa bibliográfica, que é só baseado nos autores e tudo mais. Não, essa faculdade, ela exige que tenha uma aplicação prática. Pesquisa de campo. Exatamente, tem que ter uma pesquisa quantitativa ou estudo de caso, tem que ter uma aplicação prática. Principalmente na parte de contabilidade, aí tem que ter, vamos supor, planejamento tributário. Aí você tem que trazer os dados, demonstrar que realmente foi feito, qual é a parte tributária mais viável para a empresa, entendeu? Então você tem que demonstrar, né? Então é bem difícil, é praticamente um mestrado profissional, entendeu? Em termos de exigência, vamos dizer assim, né? Então, uma faculdade muito exigente. A carência na própria faculdade por conta desse meio deles, então, né? Sim, Talvez você ache sim. que fosse por referencial bibliográfico. Na verdade, acho que seria funcional, porque o autor ele só vai fortalecer a sua ideia. Você vai usar uma referência que de fato vai casar com aquilo que você está afirmando, né? Exatamente. E aí, esse tipo de trabalho é bem complexo. E além de tudo, os orientadores, eles são extremamente exigentes e não explicam nada. Então, tem muitos clientes dessa faculdade que vêm até mim. E é uma pós-graduação. E como que vem o confronto de ideias entre você e o coordenador ali? Existe esse embate? Não pode, né? Não. Obviamente, o aluno não vai falar que ele buscou um apoio terceirizado Não para pode, não pode. ele está querendo uma orientação. Mas assim, vamos supor, vem um retorno por parte do aluno, o orientador falou, não, isso aqui não tem nada a ver. Aí você olha e fala, meu Deus, mas tem tudo a ver. Sim, Você muda o caminho. É o cara que Acontece realmente, mas assim, a gente tem que respeitar o que o orientador determina, né? Porque é ele que aprova, entendeu? Então, infelizmente, a gente fica refém do orientador. Tem muitos orientadores que você fala, nossa, mas peraí, da onde ele tá tirando isso? Né? Às vezes dá a impressão que o trabalho tá perfeito, mas ele questiona alguma coisinha. Mas isso daqui, né, a gente vai, olha, né, vamos ajustar, né, enfim, vamos fazer, né, de acordo com o que ele exige, né, para ficar tudo ok, né, essa é a prioridade sempre. Você pegou algum caso que não deu bom? Ai, tem, né, mas a No gente... final, na entrega final, assim, ou não? Não, assim... O que acaba acontecendo? Tem casos realmente que o orientador fala, não gostei. E a gente vai adequando até ele gostar. Ele fala, olha, agora eu gostei, tá bom, pronto, aí encerrou, entendeu? Acho que a boa faculdade é aquela que, além de dar o norte, então vai ter um bom instrutor, um bom orientador, que vai dando o retorno pro aluno e falando, ó, com isso aqui você passa, tal. Então, quando o aluno vai, se tem um bom orientador, por mais que sabe que vai vir um terceiro, que não se sabe nem quem é, mas se o cara é bom, ele vai deixar claro para você que o conteúdo é necessário para você ter a aprovação mínima. E vai Sim, com certeza. Eu já peguei professora dentro da FATEC, que ela olhava assim e falava assim, ai, ficou tão bonito, tá? Não sei o que. Mas não tem nada a ver. E gente, ela ficava floreando e eu olhava e achava que tava tudo uma maravilha, que eu entendia muito. E não dava também o norte, mas passou, deu tudo certo. Então tem alguns cases aí disso. Tenho que desenvolver um pré-TCC da pós. Eu domino o assunto, mas não entendo a BNT. A BNT, parece que com o tempo, quanto mais você faz, ela vai entrando na tua mente, que depois é algo automático, não é? Sim. Eu acho que é isso, né? Com certeza. A atualização da norma ABNT. Sempre Sim. tem atualização, né? Sempre tem. E teve uma recente que agora as citações antigamente na nossa época, né, Emerson, era com tudo caixa alta no final. Agora não, agora tem que ser já bem parecido com a norma APA. A norma APA é a norma internacional de normatizações acadêmicas e a norma BNT é brasileira. Tenho tudo pronto, só falta formatar. Achados, você fez o mais difícil. Então, por favor, entre em contato comigo, ela pode te dar esse suporte, tá? Eu acho que eu já peguei faculdades, que é aquele que eu já fiz muitas, né?
Tá fazendo, tá indo de Na novo, verdade, né? assim, Tá graças a estudando. Deus, assim, é algo que eu curto se eu tenho tempo. Se eu não tenho tempo, já me incomoda, porque eu não gosto de nada nas coxas. Mas, graças a Deus, essa é uma matéria jornalística que vai ser considerado TCC, então já estou trabalhando bem para isso. Mas, assim, eu já peguei, na época da faculdade, a norma ela era um pouco diferenciada. Existia uma determinação da faculdade. Eu percebi a diferença entre a minha primeira com a FATEC, por exemplo, que as normas elas se diferenciavam um pouquinho. Sim, O ajuste sim. ele é muito drástico quando muda-se a norma BNT. Sim, tem faculdades que têm uma normatização própria. Ai, Como eu falei, essa faculdade aí, que eu não posso falar o nome, mas é uma faculdade muito grande. Ela faz parte de uma faculdade muito grande e ela tem uma rede de pós-graduação em vários lugares aí no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. aquelas E ela baratinhas. tem uma normatização própria, que não é a APA, não é a BNT, entendeu? É dela. E É muito pode interessante, é uma isso. formatação bem diferente. Aí ela apresenta, né, para os alunos a normatização dela, né? E interessante que é bem diferente. Gente, mas no meu ponto de vista, eu acho que não deveria existir isso. Acho. Se colocar um advogado, você entende de advocacia também, você é completo. Sim, não sou Olha lá, formada, né? Mas eu citaram o não nome aqui deveria. embaixo. Mana, confere se é esse. Gente, vai colocando os nomes aí. Eu quero saber qual Não é. é. Começa com A e Mas termina. eu conheço também do Cruzeiro do Sul. É complicadinha, principalmente os projetos. Começa com A e termina com Era. Começa com I e termina Ela com faz R. parte de uma faculdade muito reconhecida, principalmente em São Paulo. Da USP. É pós-graduação dela. Ah, é aquela. Você já ouviu falar dela? Já, eu sei qual é. Eu esqueci. Isso. Eu já me lasquei nessa. MBA. MBA. Eu acho que eu sei qual é. É essa daqui, ó, que tá aqui embaixo. É essa mesmo. Essa. Gente, jamais eu imaginei que era essa. E eu aqui, ó, só jogando o nome da galera aqui, tadinhos. Desculpa, gente, retirem. Mana, falando um pouquinho sobre inteligência artificial, você acha que ela estimula ou ela distancia o aluno do conhecimento? Existe um meio termo? Como que eu vou saber qual é o meio termo? Olha, que pergunta polêmica. Porque eu acho, Muito eu difícil amo, responder eu amo isso. a IA. Eu amo. A IA, se você colocar lá, bom dia, sabe o que eles vão responder? Bom dia, como está o seu dia, fulano de tal? Dá pra você ficar trocando ideia. É verdade. Perguntando várias coisas, né? Dá pra você pedir muita coisa, dá pra você pedir piada, dá pra você trocar uma ideia legal de Sim, agora tem até umas inteligências artificiais que elas auxiliam muito também próprio vídeo. Você chegou a ver? Agora tem uma nova que o pessoal tá falando muito. Faz Na verdade, não, podcast. eu vi foi um que tá voltado pro verdinho, que também é IA. Você viu que no verdinho tem um botão? É que eu não posso falar o Tem. nome aqui do aplicativo. Tem um botão que você faz virar vídeo. Então, se eu olho lá e coloco assim, por exemplo, eu tô numa conversa com você e eu quero criar um vídeo de aniversário. Aí eles conseguem criar um vídeo conforme a palavra que eu colocar. Com seu nome, por exemplo, data comemorativa, enfim. Mas como você acha, mana? Você acha que tudo que é dosado também é bom, né? Sim, então, porque assim, como eu falei, né, tem um grande problema das referências, tem um grande problema também da conotação, da linguagem, porque o professor, gente, ele conhece, entendeu? A linguagem. Tem muitas palavrinhas. A outra coisa também que a IA utiliza muito, repetição. Que nem, abrindo um pouquinho o leque, além de eu trabalhar com gestão acadêmica, eu trabalho também com revisão literária. Ai, mana, já tá bom, você tá trabalhando muito. Gente, ela faz tudo. Essa conversa precisa terminar. Tô zoando. É, né? Tô zoando, pode falar, mana. Tô brincando. A Tati Inclusive, depois a daqui eu tenho escrita ainda do meu trabalho pra livro. fazer. Ela vai ser a intermediária da escrita do meu livro. Sim, gente, eu penso em escrever um livro um dia. E eu já falei pra Tátila também sobre isso. Sim, com certeza, tamo junto. Ela faz tudo. Então, Fala, mana. e a revisão, né? Tô conversando com uma autora de um livro que é muito amiga minha. Ela tá conversando comigo sobre isso, sobre a revisão. Eu fiz revisão ortográfica, né? Porque tem que ter uma revisão ortográfica. Por exemplo, a pessoa acabou de escrever o livro. Ela faz uma revisão, claro, do que ela escreveu, mas além dela, tem que ter uma outra pessoa com uma outra visão, né, para poder fazer uma revisão ortográfica bem detalhada. Entendeu? Nós trabalhamos com isso também. E o que acontece? Tem alguns profissionais que utilizam dos recursos de IA para fazer isso. Só que daí gera um grande problema, porque você imagina um texto, né, literário,
que tem emoção, tem uma conotação de várias informações, né? Que você faz do seu sentir, né? Você tá escrevendo, né? Por exemplo, um romance, né? É muito do seu sentir. Aí você manda para a inteligência artificial fazer uma revisão, ela simplesmente altera as informações, entendeu? Então, aquela emoção que você colocou, né, quando você estava desenvolvendo, vai tudo, né, em vão, entendeu? Você Então, fala, a linguagem da IA, ela é muito fácil de se identificar. sim, Dá para sim, saber quando é um texto de IA. Essa é a verdade. sim, dá sem De dúvida, algumas entendeu? coisas. Então é É complexo. mecanizado, né? É a linguagem de uma máquina, não é a linguagem de uma pessoa, né? Dá para perceber isso. Século XXI, você acha que a galera continua lendo? Ou a gente está formando um pessoal mais preguiçosinho nesse sentido? Não gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando com base em tantas coisas, porque assim, na época, há 10 anos atrás, a turma já não gostava muito de ler. Então, graças a Deus, tem o trabalho da Tátila, que justamente fortalece e vai auxiliar, vai dar um norte para aquele que tem um pouquinho de dificuldade nesse Essa parte, sim. Então, o que eu percebo, né? Nos dois mundos, tá? Eu tô falando assim, na parte literária e na parte acadêmica. Na parte literária, tem bastante gente lendo. Principalmente na época do Covid, né? Muitas pessoas passaram a ler. Não vamos longe, vamos através do TikTok, tem vários book talks, né? Pessoas falando sobre resenha de livros, tem clube do livro, que nem eu participo de um clube do livro maravilhoso. clube de troca de ideias. Não, de troca de ideias, por exemplo, o pessoal combina, olha, vamos ler esse livro? Vamos, aí todo mundo lê o livro, aí faz acompanhamento, né, do livro, olha, vamos conversar sobre o capítulo 1, capítulo 2, enfim, nesse sentido, né, bem gostoso. Então, a parte literária, né, eu percebo que tem muitas pessoas que gostam de ler, leem, né, porque, enfim, por entretenimento, vamos dizer assim, né, mas na parte da universidade, eu percebo que não, entendeu? As pessoas estão se distanciando, sim, principalmente dos livros mesmo, né? Também mesmo porque o que eu percebo está sendo utilizado muito mais nos trabalhos acadêmicos. O referencial teórico está muito mais embasado hoje nos artigos acadêmicos, que são leituras curtas, do que livros mesmo, né? Você quase não vê, entendeu? Livros, pessoas usando como referência livros, né? As pessoas estão utilizando cada vez mais artigos. Não que os artigos não sejam bons, sim, são bons, né? Com certeza, né? São de revistas importantes alguns, né? Vem teorias importantíssimas, sim. Mas não podemos deixar para trás os grandes autores que estão nos livros, né? Na verdade, assim, tem até contraponto em relação a isso. Hoje em dia, eu acho que as faculdades elas estão se moldando para que o aluno tenha a oportunidade, de fato, de estudar, porque a gente está falando de uma galera que não tem tempo. Hoje em dia, a gente não tem tempo, junta ansiedade, Exatamente. a falta de tempo que acaba dificultando um pouco as coisas. Aí eu acho que o lance do artigo, ele vem para contribuir nesse sentido, né? Porque para se compor um artigo, há necessidade de um referencial. Só que, infelizmente, esse aluno, ele não vai ter acesso a esse autor. Então, exatamente. talvez ele vai ter a basezinha ali, que vai ser aquele trecho que está sendo citado. Marketing, vou falar sobre Kotler. Enfim, Sim. Mas viu o Uma trechinho? citação só, né? Uma citação de Kotler que você encontra em todos os trabalhos acadêmicos. De marketing todo. É muito comum. Qualquer trabalho de marketing, eu garanto para vocês que tem uma citação. Tem que ter, se não tiver, tá errado. Tem que ter a citação de Kotler. Então, só que o aluno, às vezes, ele não vai ter o tempo, não vou nem dizer a preguiça, né, a indisponibilidade, mas o tempo para poder chegar lá e conhecer esse autor. Sim, com certeza. Por exemplo, teve uma cliente minha recentemente, nossa, que até é difícil de eu conseguir falar com ela, para você ter uma noção. Nossa, eu falei, gente, como assim? Como você consegue? Porque, ó, ela acorda super cedo, vai trabalhar. Aí depois do trabalho, ela faz estágio. Aí depois do estágio, ela vai pra faculdade. Aí eu falei, gente... Aí a gente conseguiu conversar umas 11 horas da noite, que foi o horário que ela chegou em casa. Falei, caramba, uma vida assim corridíssima. Nem o almoço dela a gente conseguiu conversar, né? Então, a vida das pessoas é muito corrida, entendeu? Principalmente aqui em São Paulo, metrô, né? Demora muito tempo até a pessoa chegar em casa. Tem pessoas que levam 5 horas para chegar em casa. Como é que vai fazer, né? É muito difícil, realmente.
O lado ruim, assim, que se a gente parar para pensar, é mercado de trabalho. Porque daí a gente está falando de um profissional que ele vai conquistar o diploma dele? Possivelmente sim. Só que quando ele for para o mercado de trabalho para poder atuar na área de fato, ele vai ter alguma deficiência vai aparecer, porque infelizmente ele não teve tempo suficiente para poder se dedicar. Sem dúvida, sem E aí é dúvida. uma pena. Vai acabar cobrando depois isso, né? É uma pena porque às vezes é o sonho dessa pessoa. Ela quer se formar, então ela encaixa a faculdade. Hoje eu encaixei a minha faculdade de jornalismo no meio da minha rotina, mas é uma faculdade que eu amo. Então eu acabo. Sendo prazeroso, né? Sendo prazeroso. É o melhor momento. Porque na época eu era adolescente, quando eu fiz a primeira vez, eu nem cheguei a formar. Eu era adolescente e eu não tinha muito. Eu tava na época de bagunça, então. É a fase, é uma fasezinha meio complicada. Mana, quais são as expectativas para Mente Brilhantes nos próximos anos, considerando todo esse contexto? Então a gente tá falando de uma época que, se chegou e a gente tá vendo como algo impactou o mundo, não vai existir nada além da IA, porque eu acho que já chegaram no máximo. De repente, daqui a pouco a gente vai ter robô que vai estar aqui trocando ideia com a gente, vai ser meu melhor amigo, enfim. Considerando todo esse contexto, o que pode vir mais pela frente, qual a expectativa do seu trabalho? Então, a expectativa é que nós continuemos, né, a auxiliar alunos, né, da melhor maneira possível, entendeu? Priorizando sempre pela qualidade. E um outro ponto, nós fazemos também consultoria para pessoas que querem fazer um mestrado. Pessoas têm sonhos de fazer mestrado, né? Mestrado de universidades públicas. É um processo muito rigoroso, entendeu? Então, por exemplo, eu auxiliei uma pessoa, fui desde o início. Desde a construção do edital, né, nós juntas, conversando, várias reuniões, até chegar ao ponto dela ser aprovada. Entendeu? São vários passos. Tem o projeto de pesquisa, fora o projeto de pesquisa, tem a arguição, tem a reunião com o orientador. Então, para todos os passos, a gente se preparou para desenvolver isso. Foi muito legal. Eu desenvolvo também esse tipo de consultoria que é muito bacana, entendeu? E tem dado um sucesso estrondoso. E também nós trabalhamos com essa parte, né? Com a parte de literária, né? Que também é muito bacana, né? Nós estamos, inclusive, com uma editora que nós estamos construindo a parte da ilustração, da editoração. Tá ficando, assim, um trabalho muito bacana. Ela até tá contratando a gente para fazer outros trabalhos dela também. Eu acho que você tinha falado até no off lá sobre a construção de uma capa de livro, não era alguma coisa? Isso. Nós fazemos capa, ilustração, né? Principalmente que nem nesse caso é um livro infantil. Um livro infantil, ele tem várias informações, tem figura. Então, nós desenvolvemos, construímos os personagens, né? Junto com a autora. Foi uma parceria muito bacana. Tá sendo ótimo. Bacana. Nossa, mano, muito feliz. A sequência, ela é pelo início, pela ordem de atendimento? Ou, vamos supor que você está atendendo um aluno. Quer dizer, na verdade, você consegue dar vários suportes ao mesmo tempo, né? É só assim, dar aos prazos, né? Isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Exatamente isso. Eu atendo vários clientes, mas de acordo com os prazos, a gente tem um cronograma e vai seguindo os prazos dos atendimentos. Hoje a Mente Brilhante, ela é composta por três pessoas. Isso. Todos revisam, todos dão suporte, todos dão... Cada um faz uma coisa, que nem... No meu caso, eu trabalho com a parte de atendimento, o grosso mesmo eu faço, mas tem um profissional, por exemplo, que faz a parte de ilustração, de gráfico, a parte de análise de dados, a parte também de análise financeira. IPTU, daria para mudar o nome atual do meu tio, eu coloquei meu nome no IPTU da casa, seu tio faleceu, não foi, Emílio? Tem alguns casos, gente, para quem... Emílio, eu sugiro até te passar depois o contato da Tátila. Sim, com certeza. Acho que algumas coisinhas pode trocar uma ideia até no off. Entendi. Acompanha até a aprovação. Você acompanha? Sim, até a aprovação, com toda certeza. Parabéns. Galera, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, mana? Não, eu acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que a gente comentou tudo, né? Os pontos principais, principalmente da declaração de imposto de renda, né? A parte também da gestão acadêmica e essa parte também que eu faço de auxílio para os alunos que querem concorrer a vaga de mestrado, da parte literária, né? Acho que
falamos sobre tudo. Porque é E uma a parte dica. também que eu percebo que muitos alunos têm dificuldade, acho que eu cheguei a comentar, é a parte da análise de dados, que é muito difícil, né? Então, essa parte realmente tem muitos alunos que vêm para nós e não tem conhecimento, e nós auxiliamos a essa parte também. Você já pegou algum caso que a pessoa deu uma maquiada ali na informação? Era para fazer uma pesquisa de campo. Eu fui lá e joguei uns numerinhos da minha casa mesmo, eu não fui no campo, preenchi ali, ó, e tá aqui, ó. Tá aqui os dados. Fui a campo, tá aqui. Você já pegou esse tipo de Sim, claro, né? Tem que ter o respaldo, né? Não tem jeito. Tem que ter, por exemplo, vamos supor, tem professores que pedem, que nem essa faculdade aí que eu te falei. Ela falou que nunca viu um formando lá. Não, mas tem. Mas é bem difícil eles conseguirem se formar, viu? Às vezes é o lance do. Comigo eles se É formam. difícil de você entrar lá, né? Pra pós não é difícil, né? Eu acho que o problema é sair, né? O problema é sair. Porque na verdade o problema tá com os orientadores. Mano, eu tenho uma sugestão pra te dar. Se você se interessar, pensar bem, eu acho que você consegue trazer um conteúdo super interessante para a plataforma, para suas plataformas, para suas redes sociais, abrindo lives para poder tratar sobre esse assunto, porque são assuntos super pertinentes. Não só, acho que os dois casos, né? Você vê que quando a gente está falando sobre restituição de imposto de renda, a gente está nesse ponto, né, falar sobre declaração de imposto de renda, porque é algo mais presente, que a gente está falando de 5 dias, daqui a 5 dias, então tá todo mundo desesperado, querendo tirar o máximo possível de informação nesse sentido. Passou o período, o pessoal vai relaxar, o pessoal só vai querer falar sobre isso de novo no ano que vem. E trazendo esse assunto tão presente também, que eu acho que de fato é necessário, a gente está falando de um apoio. Para mim, se fosse nos anos iniciais, onde eu tinha muita dificuldade e fui muito mal instruído, o seu trabalho para mim seria essencial, porque talvez você ia conseguir me ajudar com aquilo que o meu próprio orientador não conseguia esclarecer ali no momento. Ah, sem dúvida, com certeza. Eu acho Obrigada, amiga, que eu sou tímida, né? que, mano, Mas não parecer, mas eu sou tímida pra caramba. imagina, no meu ponto de vista, eu acho que a entrevista rendeu super. Eu não sei vocês, comentem aqui embaixo, por gentileza. Mas eu acho que rendeu super. Acho que tudo que foi perguntado foi muito bem esclarecido. E essa possibilidade de lives é um caminho onde você pode abrir muito mais ainda o leque da sua atividade, entendeu? Então, É verdade, você tem razão. Vou pensar nisso com carinho, sim. ela arrasou, né? Vindo de você, vou pensar com carinho. Não, pensa assim, mano, porque eu acho que às vezes a gente encontra tanto conteúdo que falta, sabe? E aquele que tem alguma coisa que de fato agrega na vida do outro, eu acho que ele precisa aparecer. Então, É verdade. do meu ponto de vista, é fundamental. Se você tiver a oportunidade, abra uma vez por semana, só para você sentindo a turma. Galera da minha live, por favor, peço que todos abracem ela. Acho que a maioria já tá. Obrigada, sim, a maioria eu já tenho. São fofos demais. Acho que a gente cumpriu aquilo que era proposto e graças a Deus do jeitinho que eu queria. Acho que Ai, foi que muito bom, melhor do que amiga, eu que eu imaginava. pude ajudar de alguma forma, contribuir. Mano, primeiro, ó, meu carinho para você. Eu quero aproveitar o ao vivo aqui para agradecer não só esse momento de live, mas agradecer a sua amizade. Ai, você é tudo pra mim. Conheço a Tátila há 10 anos, gente. Ela sempre foi essa maravilha de menina. Ela é Ah, você é tudo atenciosa, incrível. carinhosa. Ela é aquele tipo de amiga que sempre tá ali te botando pra frente. Todos os meus conteúdos, ela sempre me manda alguma coisa. E é lindo de ver, sabe? Então, mano, que o mundo tenha mais Tátilas, que eu acho Ah, imagina, meu amor, você que é demais. que Deus abençoe. Tô muito feliz com tudo isso que eu ouvi hoje, de verdade. Realmente Brilhantes, ela precisa voar. Eu acho que é uma empresa incrível. Ela precisa voar, porque ela se faz muito necessária no campo acadêmico. Mas obrigado, mana. Sem palavras para você. Obrigado. Ai, meu amor, você que, nossa, meu amigo da faculdade, nos momentos que eu tava ali triste, né, por várias razões, né, longe de casa, né, em São Paulo, uma cidade desconhecida, né, eu conheci você, a Daisy, né, a Aline. Gente, vocês me trouxeram, assim, tanto carinho, né, sempre estavam com o muro lá no alto, né, não tem como esquecer esses momentos, né, são pra vida toda. De fato, eu espero do fundo do meu coração
que a sua vinda aqui seja um caminho para que a sua empresa cresça cada vez mais, que apareça muito trabalho para você e que você consiga ajudar tantas pessoas que estejam precisando aí do seu apoio, tá bom? Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina, um beijo, Gratidão. fica com Deus, dá um abraço. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada a todos.